Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje é sobre Guerra Fria. Você deve ter ouvido na escola o termo Guerra Fria e deve ter imaginado que Guerra Fria foi uma guerra que se passou em um local frio, mas não foi bem assim. Então vamos começar dizendo que ela começa logo após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, onde logo após o término da Segunda Guerra Mundial veio a criação da Organização das Nações Unidas. E duas superpotências, como saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, queriam se sobressair uma com a outra para ver quem era a superpotência que podia estar no topo das maiores potências do mundo. Entre elas estão os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essas duas superpotências começaram a disputar entre si, mas nunca houve, digamos assim, um confronto direto, um confronto de bombardeio, de teor destrutivo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, essa divisão entre o lado capitalista, como líder dos Estados Unidos, e o lado comunista, socialista, como líder da União Soviética, dividiu o mundo em dois. E eles queriam buscar aliados. Essa divisão ficou conhecida como a Ordem Mundial Bipolarizada. Com isso, aquele confronto de guerra, aquele vai, não vai, aquele acontece, aquele não acontece. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada para nortear a paz entre as nações, estava prestando muita atenção sobre aquele período de tensão, aquele conflito. Então, um certo dia, para dar o pontapé para essa disputa, um grande líder influente dos Estados Unidos, ele resolve fazer um discurso. Discurso esse onde chama de perigo vermelho o lado opositor da União Socialista, por ser comunista. Ele chama como se fosse uma ameaça, né, ao lado capitalista, ao capitalismo no mundo. Então eles queriam destruir e acabar. E o presidente da época, eles queriam acabar de vez e dominar mais territórios para se tornar o lado capitalista, para destruir o socialismo, o comunismo no mundo. Então, em resposta a isso, eles resolvem criar o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall era um programa de suporte econômico aos países europeus capitalistas que sofreram consequências da Segunda Guerra Mundial, visto que ainda logo no início da Guerra Fria, alguns países estavam sofrendo, né, com as consequências da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e o Plano Marshall foi criado momentos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Então aquilo foi para buscar um suporte econômico para esses países e conseguir mais aliados. E em resposta a isso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles resolvem criar o Cominform. O que foi o Cominform? O Cominform visou unificar os partidos comunistas do mundo e da Europa também. E em seguida criou o Comecon. O Comecon, ele era uma proposta similar ao Plano Marshall. Então era aquela disputa de eu tenho, você não tem, eu quero, você não vai querer. E se você tem, eu também quero ter. É como se fosse isso. Por isso o nome Guerra Fria, que foi uma guerra assim de indireta, de troca de farpas entre Estados Unidos e União Soviética. Com isso, tempos depois, os Estados Unidos resolvem criar o OTAN. O que foi o OTAN? O OTAN visou a união entre os países capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, a união de todos os países capitalistas. E, em resposta a isso, a União Soviética resolve criar o Pacto de Varsóvia. Com aquela tensão cada vez aumentando, foi ficando mais atribulada, onde uma superpotência queria se sobressair sobre a outra, acontecem as duas corridas, que são temas importantes também para provas e vestibulares. Essas corridas se chamam corrida armamentista, como o nome já diz, foi uma corrida para se ter mais armamento, né? Para que, se caso viesse ter uma guerra, como já haviam rumores de guerra, mas em caso viesse ter, um país será pronto para atacar o outro, para o combate. Então, acontece também a corrida espacial. O que foi a corrida espacial? Voltando para a corrida armamentista ainda, vamos destacar as duas guerras que aconteceram na Ásia. Por quê? Além da disputa, né, entre esses dois países, a dominação mundial entre eles, a Ásia também foi dominada, o continente asiático foi dominado por essas duas superpotências. Por quê? O Japão, até 1910, eles dominavam a Coreia, né, e quando o Japão perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, teve que ceder o espaço para as duas potências. Aí acontece a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia em duas também, assim como aconteceu na Alemanha. Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Sul foi com o lado capitalista, a Coreia do Norte com o lado socialista. Acontece a Guerra da Coreia entre 1950 até 1953. Acontece também a Guerra do Vietnã, ainda no continente asiático, entre 1955 até 1975. Essa guerra se disputa também entre esses dois países que dividiram também a Coreia. Aconteceram 1 milhões de mortes devido a esse confronto
nessa localidade. E outras localidades também, claro, inclusive na Alemanha, que dividiu a Alemanha em dois, a Alemanha Oriental e Ocidental, também pelas duas superpotências. Com isso, acontece a corrida espacial. O que foi a corrida espacial, né? Não bastava somente dominar a parte terra, né? A Terra. Tinha que dominar também o espaço para se sobressair com uma superpotência, para dizer que pode mesmo. Então, no ano de 1957, a União Socialista Soviética ela resolve enviar dois satélites cujos nomes são Sputnik 1 e Sputnik 2. Esses dois satélites foram enviados pela União Soviética para o espaço. E em 1962 também lançou ao espaço uma nave espacial pilotada por um ser humano. Aquilo foi um momento de euforia para a União Soviética, porque eles conseguiram também dominação do espaço, conseguiram que lá no espaço tinha uma base deles, e vendo isso, aquele momento de euforia e de comemoração da União Soviética, os Estados Unidos, do lado capitalista, resolve também mandar a Lua, mandar uma nave à Lua, com a nave Apollo 11, conhecida como Apollo 11. E foi onde levou o primeiro ser humano a pisar no solo lunar, e lá ele findou a bandeira dos Estados Unidos. Ali foi o ápice da corrida espacial entre as duas superpotências. Com isso, como tudo tem um começo, tudo também tem um fim, vale também lembrar que entre essas duas corridas acontece a crise dos mísseis em 1962. Por quê? A crise dos mísseis, a União Soviética implementou em Cuba uma base de mísseis, né? Uma base de mísseis para, se caso houvesse confronto, poder atacar, ainda dentro do contexto armamentista. Só que os Estados Unidos, quando soube que o lado comunista tinha implantado uma base na região cubana, né, com mísseis de poderes destrutivos, eles pensaram que ia começar o confronto. Então, foi aquela coisa, se me atacar, eu vou atacar. Então, aqui, nesse período aqui, quase acontece, de fato, o confronto direto, cara a cara, entre as duas superpotências, né? E como tudo tem um início e fim, como já havia dito aqui, começa o fim, então, da Guerra Fria. Já que não houve uma guerra de teor destrutivo como a Segunda Guerra Mundial, começou o fim. E esse fim divide-se em duas fases. A primeira fase foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, onde ele foi erguido em 1961, que foi um grande símbolo e marco da Guerra Fria lá na Alemanha, que dividiu ela em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Inclusive já fiz um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim. Irei colocar na descrição do vídeo para que vocês possam acessar e entender um pouco mais desse contexto. Bom, com a queda do Muro de Berlim foi enfraquecendo o sistema daquela disputa, inclusive o sistema do lado comunista, do lado socialista. E o fim mesmo, de verdade, veio acontecer com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Com o fim da União Soviética, acontece de vez, termina de vez a Guerra Fria, ou seja, a guerra que não aconteceu. Então, esse momento da Guerra Fria foi um momento conhecido também como a Era do Medo. Por que a Era do Medo? Porque as duas potências tinham medo uma da outra, assim como todo mundo, caso acontecesse um confronto direto, armado, entre essas duas potências, né? Aquelas superpotências bem armadas, e um queria tomar o lugar do outro, querendo ser a maior potência mundial. Com isso, veio acontecer, logo após o fim, acontece a nova ordem mundial, que derivou o mundo pós-Guerra Fria. Então, esse foi o nosso resumo de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!